Depois da heresia diário, o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo e que foi debelada, condenada, no Concílio de Nicéia, no ano 325, surgiu uma outra heresia. Uma heresia que negava agora a divindade do Espírito Santo. Né? E quem foi o mentor dessa heresia foi uma pessoa muito importante, era o patriarca de Constantinopla, o bispo de Constantinopla, que se chamava Macedônio. Não é? Por isso, a heresia tomou o nome de macedonismo, não é? Por volta do ano 380. Então, foi necessário que a igreja, no ano 381, em Constantinopla, realizasse o primeiro concílio de Constantinopla, o segundo da história da igreja, porque Macedônio negava a divindade do Espírito Santo. A igreja se reuniu, não é? Um concílio ecumênico é aquele concílio onde o Papa convoca os bispos do mundo inteiro para discutir algum tema, alguma coisa muito importante, como, por exemplo, uma heresia. Né? E o concílio de Constantinopla, o primeiro, no ano 381, né, condenou a heresia de Macedônio. E Macedônio, inclusive, foi deposto, né, como bispo de Constantinopla e foi introduzido exatamente aquilo que está no nosso credo, o credo niceno constantinopolitano. Né? O Espírito Santo é Deus. Né? Foi ele quem falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Isso está no nosso credo. Se com o Pai e o Filho o Espírito Santo é adorado, então é Deus. Bem, aí a igreja então formulou o grande mistério da Santíssima Trindade. Não que a igreja tenha entendido o mistério, porque o mistério é incompreensível, mas a igreja formulou. É um Deus, um só Deus, não pode haver mais de um Deus, porque se houvesse dois deuses, um seria maior do que o outro, e evidentemente o de baixo não seria Deus, então não pode haver dois deuses. Né? E Deus também não pode ser criado por ninguém, porque se Deus fosse criado por um outro Deus, esse outro Deus teria que ser criado por um outro, e sucessivamente nós teríamos aí infinitos deuses. Então, na concepção de Deus, a igreja entendeu que Deus é uno, é eterno, não teve princípio e não tem fim, e Deus é uma trindade, ou seja, Deus são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que a igreja chegou a esta conclusão? Porque Cristo revelou assim. Não é? Cristo falou do Pai, o meu Pai, eu e o Pai somos um. Falou dele como Deus. Não é? Quando Pilatos perguntou se ele era Deus, ele disse, sou. E Cristo morreu por isso. Não é? E Cristo falou também do Espírito Santo. Eu vou enviar o Paráclito. Quando eu voltar para o Pai, eu enviarei o Paráclito, né? E vocês serão batizados no Espírito Santo, e ele será a alma da igreja. Né? Então a igreja entendeu esse mistério porque foi revelado por Cristo, não porque a igreja tenha inventado. Então, este segundo concílio, que debelou mais essa heresia complicada, o macedonismo, estabeleceu assim a formulação da Santíssima Trindade, que até hoje a igreja acredita sem problema, mas que para a vida da igreja no começo do cristianismo deu muito trabalho. Por quê? Porque cada vez que o concílio definia alguma verdade de fé, aqueles que muitas vezes não ficavam satisfeitos se separavam da igreja. Então muitas vezes havia cismas, surgiam outros tipos de cristãos que não eram, vamos dizer assim, católicos, porque a igreja precisava confirmar a sua doutrina.